Vindo a nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Maria Dalva. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, galerinha. Nossa live de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, Norma. Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei o que aconteceu, mas hoje a gente não tem música. A música tá tocando, mas não tá saindo som. Não sei o que aconteceu. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Daniel Crichel. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Papel e caneta na mão. Se prepare. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Live de hoje, live especialíssima. Bom dia, bom dia, bom dia, Caroline. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Joana. Sejam bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Tenho certeza que hoje a gente vai ter conteúdo demais. Eu não sei você, mas eu já tô com o meu hype drink preparadaço aqui já, ó. Bom dia, Bill. Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Cara, só eu tomar aqui eu me energizo. Bom dia, Luísa. Então sejam todos bem-vindos para a nossa live Café com o Presidente. Tenho certeza que hoje vai ser uma live muito especial. Se prepare, papel e caneta na mão, que a gente vai ter muito conteúdo hoje. Eduardo, seja bem-vindo. Quando puder, já aperta o sinalzinho de mais para mim aí, tá? Que a gente começa daqui a pouquinho. Galera, deixa eu dizer para vocês, a gente começa sempre com um versículo bíblico, tá? Independente da sua religião, a gente tem aqui os primeiros 5 minutinhos da nossa live. Bem-vindo, meu amigo Alexandre Carneiro, presidente da Herbalife. Deixa eu já colocar o Eduardo para dentro aqui. Enquanto isso, a gente já vai começando a live. A gente aqueceu os motores, tá? E hoje o versículo bíblico, ele está no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. O que é que diz João 11, 25 e 26? É uma passagem sobre a ressurreição de Lázaro, tá? Onde diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cresisto. E o que essa passagem bíblica diz para mim, para você, para a gente começar o nosso dia já com o pé direito? Deixa eu dizer uma coisinha para você. Nesse texto bíblico, né? É uma passagem onde Marta, irmã de Lázaro e de Maria, estava chateada porque Jesus estava demorando a chegar, porque ela pensou que se ele tivesse vindo antes, o seu irmão não tinha morrido. Ela criou aquela expectativa ali, né? Só que Jesus não chegou, Lázaro morreu e ela ficou ali tristinha da vida. E às vezes, muitas vezes na nossa vida, né, acontece muito a gente achar que Deus vai agir na hora que a gente quer. E ele age na hora que ele quer, na hora que ele acha que é a hora correta, né? Às vezes, quantas vezes numa situação aí, comece a pensar aí no seu passado, né? Quantas vezes você já pensou assim, vai ser tarde, foi tarde demais, não tem solução para esse problema. E aí, daí a pouco, a solução aparece, você acha que é do nada, né? Mas é Deus que estava trabalhando já naquela situação. Então, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós questionar, né? O tempo de Deus. O tempo dele é diferente do nosso, né? Os seus propósitos são diferentes do nosso. Às vezes, nós temos condições limitadas. Agora, e às vezes a gente nem compreende isso, mas tem uma música que fala que as bênçãos de Deus são sem fins. Aí da Ludmila Feber fala que as bênçãos de Deus são... Os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Então, eu quero dizer para vocês, só para a gente encerrar essa parte da nossa live, naquela passagem bíblica, Marta, ela escolheu reclamar com Jesus, né? E ela podia ter ficado tranquilinha ali, de forma mais tranquila, fazer os afazeres dela e pegar e esperar o resultado, né? E às vezes a gente fica impaciente, reclama do patrocinador, reclama da Herbalife, reclama da esposa, reclama dos filhos, em vez da gente estar fazendo a nossa parte. Então, caminhar com Deus, galera, não é fácil, tá? Melhor, ter sucesso na vida não é fácil. Mas quando a gente caminha com Deus e confia plenamente, né, nos seus desígnios, nos seus propósitos para a nossa vida, a gente começa a entender que a nossa hora vai chegar. Mesmo que naquele momento, às vezes está passando um momento difícil, você não consegue entender, né? Lázaro não foi ressuscitado quando Maria quis, mas foi quando Jesus quis. Então, e saiu dali saltitante, né? E o milagre foi espalhado. Então,
Quantas vezes a gente acha que Deus não vai aparecer na nossa vida, né? E às vezes ele aparece de uma hora para outra, às vezes através de uma indicação, às vezes através de uma palavra, às vezes através de um louvor, às vezes através de uma situação que acontece e às vezes a gente não se prepara para isso. Então, se você hoje está vivendo diante de um problema, de uma dificuldade, de um desafio, eu quero que você entenda que Deus não esqueceu de você, mas a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que é possível, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus já colocou o chão, a gente precisa dar os nossos passos, tá? Então, clame, busque a Deus. No tempo oportuno, o milagre vai acontecer na sua vida, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se você tiver fé, eu tenho certeza que você vai ver a sua dor transformada em alegria. Galera, muita gente fica pedindo milagre para Deus, mas para Deus fazer milagre, o tempo está impossível de resolver. Porque quando é possível, eu e você resolvemos. Deus só age quando no impossível. Então, se a sua vida não está tão desesperadora ainda não precisa de milagre. É a sua parte. Agora, na hora que estiver desesperadora, você fala assim, acabou, não tem mais jeito, aí fica tranquilo que ele vai atuar. Beleza? Galera, eu estou muito entusiasmado, sabe por quê? Hoje é uma live muito especial para mim, eu imagino que para todo mundo que assiste, porque é a nossa live de número 1100. Galera, são 1100 lives feitas em quase 4 anos aqui. E é um marco, né? Nós estamos batendo o nosso recorde hoje. E a fidelidade das pessoas que estão aqui, tem gente do Brasil inteiro, tem gente de vários países que assistem essas lives. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito proveitoso. A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Eduardo. E a frase do dia é: construir sua sorte dá um trabalho danado, por isso não se distraia. Vou repetir: construir a sua sorte dá um trabalho danado, por isso não se distraia. Foque, olhe para frente, olhe para os seus objetivos, para suas metas, pegue as ações que você escreveu no final do ano e vão partir para cima. Hoje nós temos aqui membro da equipe de presidentes, um dos próximos 15K, Eduardo Esperducci. Ele já esteve aqui bem no comecinho da nossa live. Ele esteve aqui na live de número 257. Foi na data de 5 de agosto de 2021. E agora, depois de 2 anos, né? 22, 3 anos. Depois de 3 anos, está voltando aqui na nossa live. Eduardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara, por ter aberto mão aí dos seus compromissos. E nós vamos bombardear você de pergunta aqui hoje. E a primeira é: fala pra gente as maiores insatisfações quando a Herbalife apareceu na vida de Eduardo. Bom dia, Wellington. Bom dia para todo mundo que está aí. O som tá bom? Perfeito! Você tá com voz de locutora e de professor. Não tinha como não ser assim. Eu vou contar um pouquinho o que eu fazia antes, né? Eu era professor de português, professor de literatura, professor de francês. Eu dava mais ou menos, em média, 50 horas aula por semana. Isso faz 19 anos. 50 horas aula por semana, minha vida era assim, eu adorava dar aula. Eu sempre gostei de estar junto com pessoas que estão se preparando para mudar de vida, né? Quem está estudando, quem está fazendo um curso, tem um objetivo, uma meta, tem um sonho, quer criar uma carreira, construir uma carreira. E isso é gostoso, é uma energia que alimenta muito a gente. E a minha esposa, ela também era professora, ela dava aula em 3 universidades, então aconteceu que eram todas fora de Campinas, onde a gente morava, e ela andava na estrada, ia para cá, ia para lá, né? Era perto, mas sempre tinha uma estrada e tal. E há 19 anos atrás, a gente já tinha um menino de 3 anos, um bebê, né? E nasceu a nossa filha, nossa caçula, que é a Nina. E aí a gente estava assim, dedicando tanto tempo para o trabalho que a gente começou a sentir assim, que os nossos relacionamentos eles não estavam sendo vividos na sua plenitude. O que eu quero dizer? Você quer estar presente, né, quando seus filhos estão crescendo, participar da educação deles. Você quer também ter tempo para cuidar de si mesmo, do seu corpo, do seu físico, fazer atividade física, descansar, passear.
Eu me incomodava de ver minha esposa pegar o carro e dar aula. Geralmente tem aulas à noite, então voltava aqui de Serra Negra, Amparo, para Campinas. É uma estrada com muitas curvas, né, tal. Também não gostava disso, chegar tarde. Então, assim, a nossa vida, ela não era ruim. A gente não ganhava mal. Hoje eu acho que a gente ganhava mal, mas na época, né? A gente tinha assim uma dificuldade para viver na plenitude. Se você pensar na pirâmide de Maslow, né, a gente passa pelo primeiro degrau, que é você conseguir um prato de comida para comer todo dia, não ter fome. Infelizmente, tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que passam fome. Mas quando você está no segundo, é justamente esse dos relacionamentos, né? Então, quando você não vive com plenitude, você pode viver melhor, você pode proporcionar uma escola melhor para sua família, você pode proporcionar um plano de saúde melhor para todos, você pode ajudar seus pais, você pode, né? Por incrível que pareça, quando você tem um piscineiro, um jardineiro, várias pessoas que você contrata para trabalhar, você também está ali, de uma certa forma, pagando e ajudando as pessoas. E quando você consome na sua comunidade, você já está fazendo essa energia nossa, né, do comércio, ela acontecer. Então, isso estava meio precisando melhorar. Então, a gente precisava, se eu ficar pensando nessa maneira de ver a situação humana, né, de acordo com Maslow, eu precisava ir para o degrau de cima. 80% das pessoas estaciona no segundo, sabe? E o degrau de cima é o degrau do poder. É quando você começa a resolver esses problemas, que a maioria deles tem a ver com prosperidade. E você falou muito bem, Wellington, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade, ela está presente em todos os papéis, né, que a gente vive. Então, eu precisava encontrar mais prosperidade e, inclusive, prosperidade financeira, mais equilíbrio. E eu fui professor a vida inteira, eu sou filho de professores, sou sobrinho de professores. É uma coisa de louco na minha família, só tem professor. Então, há 19 anos atrás, eu e a Fabi sentamos na mesa da cozinha e começamos a pensar o que a gente podia fazer. Eu tenho bastante título, mestrado, especialização, eu estudei fora do Brasil, a Fabiana é PhD, tá? E então, assim, estudar mais não ia mudar muito a situação. E, na verdade, o que a gente descobriu era que a gente precisava empreender, ser empreendedor. E por que a gente precisava ser empreendedor? Porque o dinheiro, ele tem, na verdade, ele não é único. Existe 4 tipos de dinheiro, no meu entendimento. Não sou especialista nisso, mas você pode ganhar dinheiro e ter uma renda linear. Você pode ganhar dinheiro através de uma renda alavancada. Dizem que existe uma renda chamada passiva, mas eu acho que o mundo hoje está muito complicado para você ser passivo em qualquer coisa, né? Você tem que gerenciar e tem as rendas que são surpresa, que acontece assim, né? E quando você olha as pessoas que não têm prosperidade, que é a maioria das pessoas, passa de 90%, elas têm quase toda a renda que elas colocam dinheiro no bolso através desse dinheiro que chama renda linear, que é quando você troca horas por dinheiro. Então, eu era professor, eu dava 50 horas aula. O meu salário dependia de 50 horas aula. Se eu desse 45, ele diminuía. Se eu desse 55, ele aumentaria. Se eu não trabalhasse, eu não ganharia. Eu precisava trabalhar todo mês para ganhar o meu salário, certo? Então, essa renda, ela abastece o bolso de quase todo mundo. E quando você olha
quem é próspero, não é essa a renda que os deixa prósperos, é uma renda alavancada. Muita gente fala para mim assim, Eduardo, mas eu tenho um amigo que trabalha, ele é executivo de uma multinacional, ele ganha super bem, ele é super próspero. Mas não foi com a renda linear que ele ficou próspero. Ele ganhou bem, mas ele fez sobrar dinheiro e ele investiu em alguma coisa que gerou renda alavancada. Por isso que ele é próspero. Se ele não fizer isso, ele não vai ser próspero. E aí eu comecei a falar, caramba, onde que eu vou fazer renda alavancada? Quem que faz? Empresário faz. Por quê? Quando você constrói renda alavancada, você não está sozinho, você tem uma equipe, você tem uma empresa, você tem funcionários, você tem empregados. Então, essas pessoas estão aplicando as habilidades e o tempo delas para criar uma renda que é da sua empresa. E aí você vai ter o estilo de vida de quem recebe renda alavancada. Tem muita gente que tem empresa, mas ainda não atingiu o tamanho que precisa acontecer na empresa para ter a renda alavancada. Então, tem muita gente que tem empresa, mas ele tem um estilo de vida que ele é o melhor empregado da empresa dele, tá? Então, eu fiquei meio preocupado em abrir uma empresa tradicional. Né? Eu fui ao Sebrae, fiz pesquisa, aproveitei minha habilidade de pesquisador, fui ver isso, aquilo, quis abrir restaurante, academia de ginástica, fui atrás de franquia da Copenhagen e outras, e eu vi que era muito difícil eu ter um retorno rápido, ia ser demorado, ia precisar investir muito, e eu encontrei a Herbalife. Né? Na verdade, foi minha esposa que encontrou. E a Herbalife é uma forma de você iniciar no empreendedorismo e já conseguir construir, né, desde o início, essa renda que é a renda alavancada, que a gente aqui dentro chama de royalties e bônus, né? Outra coisa importante é que eu conseguiria fazer isso em parceria com a Herbalife em tempo parcial. E foi como eu comecei. Eu comecei em tempo parcial. Eu dava 50 horas aula. Eu enfiei mais 8 horas de trabalho na minha vida, durante 6 meses. Mas o meu salário de professor há 19 anos atrás era R$ 4.500, com 50 horas toda semana. Quando eu iniciei o meu trabalho com a Herbalife, essas 8 horas, elas eram de dedicação, assim, nada me tirava do trabalho. Eduardo, aproveita que você está falando disso, me fala, o que você teve que abrir mão para poder fazer o negócio Herbalife? Eu não abri mão de nada no início, eu só abri mão de mais energia. Então eu peguei 2 horas na terça-feira, 2 horas na quinta-feira, 4 horas no sábado, e eu criei com os meus mentores da Herbalife um plano que funcionasse para alguém como eu. Eu sou uma pessoa muito racional, tudo tem que passar pela minha cabeça, não tem jeito. Tem umas pessoas que são assim, né? Geralmente são chatas, né? Mas tinha que combinar comigo o que eu me sinto bem fazendo. E eles me ensinaram, olha, então faz assim. E eu trabalhei mais. A minha vida do dia a dia, ela era difícil e ela piorou nos primeiros 6 meses, porque de 50 foi para 58. Mas em 6 meses, a minha renda com o trabalho que eu fazia na Herbalife empatou com o meu salário. 4.500. Eu tirei foto disso. Então, 6 meses depois, eu estava ganhando o dobro do que eu ganhava. Isso foi muito bom, porque eu diminuí de 50 horas aula para 25 e continuei dando aulas, mas eu tinha mais tempo para a minha empresa, né, para o nosso negócio. Agora, quando a gente vai mudar de padrão de vida, a gente está lá escalando aqueles degraus que eu disse no começo, não é só
ações técnicas que você tem que fazer, não é só operações do dia a dia. Você vai aprender a fazer vendas, você vai aprender a fazer acompanhamento, você vai aprender a fazer coisas técnicas. Isso é uma parte. Tem uma outra parte, isso foi uma surpresa para mim, Wellington, uma grata surpresa. Quando a gente vai mudar de padrão, a gente precisa mudar conceitos que a gente tem sobre a vida, conceitos que a gente tem sobre o trabalho, conceitos que a gente tem sobre a prosperidade, ou seja, a nossa cabeça, ela está um pouco programada, um pouco não, ela está totalmente programada com padrões que você estabeleceu, coisas que você aprendeu desde criança com a sua família, com as experiências que você teve, com tudo que aconteceu com você. Então você acredita em você até um certo ponto, você acredita que você merece uma vida limitada por conta de coisas. Então, para você fazer o que você fez, Wellington, o que eu fiz, o que as pessoas que escalam o plano de marketing da Herbalife fizeram, com certeza todos nós, a gente quebrou crenças limitantes. A gente teve que fazer isso. E essa que é a minha surpresa, porque eu estudo, minha vida sempre foi estudar. E quando eu cheguei dentro da Herbalife, eu encontrei pessoas simples, né? É diferente de um ambiente da universidade. Você entrar na Unicamp para trabalhar com os professores, né? Nesse negócio de falar complicado e saber especificamente de assuntos, é diferente. Isso não é sabedoria, mas quando eu cheguei na Herbalife, eu nunca imaginei que ali eu fosse encontrar uma escola que me ajudasse tanto a mudar minha mente, eu consegui aprender a ser empreendedor. No início, a gente precisa da renda linear, da Herbalife mesmo, então eu precisava dos clientes e das vendas, e eu conseguia ter um plano sobre isso, né? O que eu preciso fazer para ganhar meu dinheiro linear enquanto estou construindo a minha renda alavancada. Então a gente começa a construir a equipe, né? Nossa equipe, ela já chegou a 370 mil dólares de produção mensal, né? Depois da pandemia a gente abaixou um pouco e agora a gente está num momento legal, né? Eduardo, De reconstrução. deixa eu te interromper um pouquinho, que eu sei que tem uma galera chegando aí agora e às vezes não conhece um pouquinho das vantagens desse negócio. Se você pudesse pontuar aqui para mim aqui agora, assim, ó, depois a gente entra especificamente no assunto Herbalife. Se você pudesse pontuar para mim quais são as maiores vantagens do negócio do marketing multinível comparado com o tradicional? Em primeiro lugar, você não dá para comparar o investimento. Você não tem que fazer grandes investimentos. Você pode construir um plano de trabalho em tempo parcial, como foi o meu caso, em tempo parcial. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro imediatamente com clientes, enquanto você constrói o ganho alavancado, que é seus royalties, a sua renda, né, que a gente deve crescer. Eu sempre pergunto, viu, Wellington, para as pessoas que estão chegando, que estão interessadas ou que querem ser empreendedores, e pergunto também para a galera da Herbalife, quanto que você ganhou o mês passado? Não precisa me falar, escreve aí no papel. Quanto desse dinheiro é renda linear? Quanto desse dinheiro é renda alavancada? Ou seja, que você não ganhou porque você dedicou horas a trabalhar, né? E a gente deve medir isso. Então, quem é da Herbalife precisa medir quanto eu estou ganhando de renda alavancada, de royalties, de bônus, né? E quanto que eu ganho com o nosso trabalho do dia a dia com clientes. E a gente precisa ter no nosso dia a dia um plano para fazer
essa renda alavancada, ela crescer. É daí que vem a nossa liberdade, é daí que vem essa prosperidade que vai te dar o poder de fazer o que você quer, comprar muitas coisas, proporcionar, né, muita fartura para sua família. Então a nossa produção, ela precisa ter esse clareza disso, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, não. Para mim aqui é fantástico, galera. Às vezes a gente já está na Herbalife há mais tempo, né? E às vezes a gente para de fazer essas perguntas, entra numa rotina, né? Esquece de perguntar aqui, vem cá, quanto que eu estou ganhando de linear e quanto que eu estou ganhando de alavancada, de renda alavancada? E a gente precisa pensar nisso. Galera, a gente está com 140 pessoas na live 724. Hoje a gente tem aqui membro da equipe de presidente da Herbalife, autoridade nesse assunto, marketing multinível, liderança. Então, já mete o dedo no aviãozinho, coloca a gente para dentro, para a gente bater 200 pessoas nessa live hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito conteúdo. Eduardo, se você pudesse falar assim para mim, dar uma geralzona assim, ó, como é que esse negócio do multinível mudou a sua vida? Então, num primeiro momento, foi a adaptação. Eu estava aprendendo, né, a trabalhar. Os primeiros 6 meses, eu não abandonei nada que eu fazia. Eu trabalhava 50 horas aula e trabalhava com o marketing multinível 8 horas por semana. E eu lembro que, assim, muitas vezes eu marcava encontros com possíveis clientes, né, que a gente chama de prospectos, né, que eu ia fazer uma apresentação, uma avaliação, alguma coisa assim, e eu levava um cano, né, e aquela hora era uma hora do negócio. Então, se eu levei o cano, eu botava um áudio do Mark Hughes, ia ver um livro, ia fazer alguma atividade de prospecção. Era a hora do meu negócio. Então, essas 8 horas que eu tinha no começo eram do meu negócio. Quando elas passaram a ser 25 na semana, né? Você divide aí mais ou menos igual por dia, 4, 5 horas por dia, era hora do meu negócio. Eu não ia fazer outra coisa. Acho que eu fugi da pergunta. Esqueci sua pergunta. A pergunta é como que o negócio é barato. Daqui a pouco eu quero que você... Eu vou te fazer uma pergunta que quero que você ensina para a galera que está chegando como iniciar o empreendedorismo aqui na Herbalife ou ele desenvolver um distribuidor dele novo, tá? Mas eu quero saber o seguinte, na sua vida hoje, o que o negócio mudou, transformou a sua vida? A gente... nossa construção aqui foi assim. Você tem clientes, né? A gente sempre teve muitos clientes. Eu já cheguei a ter 77 clientes, né, no mesmo mês. Vamos dar uma aula então de fazer cliente, que eu nunca tive. Era com clientes a longo prazo, clientes gold. Dos cheques, né? É bom de cheque. Eu tinha uma pastinha para pôr os cheques e eu só falava o dinheiro que eu ia descontar naquele mês. Meu ganho era esse aqui, mas tinha já tinha o ganho do mês seguinte, do outro, né? E então tem essa renda, mas você está aprendendo a fazer um trabalho. Você aprende quando você chega aqui um modelo, né? Você vê modelos de como trabalhar. A Herbalife é a empresa que mais vende shake no mundo. E tudo isso que ela faz, que é um negócio bilionário, é feito por consultores. Ou seja, a gente aprende como fazer isso, porque senão a empresa não vai faturar o que ela fatura. Sim. Tudo que a Herbalife vende, ela ensinou como que a gente... Ela e a liderança, né, dos líderes da empresa, que são consultores também. Então, enquanto... eu imediatamente fiz essa renda, né, com clientes. Eu lembro que minha mulher era muito melhor que eu era péssimo, mas eu fazia os meus números e quando você faz uma coisa que dá errado, aquilo na verdade não é um fracasso, porque você viveu aquela situação. Vamos supor que eu estou tentando vender algum produto para alguém e deu errado. Você falou, você viu os gestos da pessoa,
você falou certas palavras. Ou seja, você colecionou uma experiência que não deu certo. Então isso muda você. Você vai fazer uma segunda vez, você vai fazer uma terceira vez. Então chegou uma hora que eu empatei com a minha mulher, né? Eu consegui melhorar e ser alguém que fazia muitos clientes também. E você aprende isso vivendo. Então você tem condições de ser um líder, porque você sabe. Você, quando alguém vem fazer parte da sua equipe, e as pessoas começam até a pedir, porque elas veem que você está mudando, está melhorando. E você busca também, você aprende também a buscar, a selecionar boas pessoas para você ter uma equipe e produzir mais e construir as outras rendas e crescer. Então, esse tempo de aprendizado, né, eu ganhei o meu dinheiro linear. E ele foi bom. Esses 4.500 que empatou com o meu salário lá do comecinho, era quase tudo vendas. Aí começaram a acontecer os royalties. Então nós levamos 4 anos para sermos Get, né? Ter uma organização de pessoas que movimenta US$ 20.000 por mês, mais ou menos. A gente levou 6 anos para chegar na equipe de milionários, 8 anos para chegar na equipe de presidentes, e a gente tem um presidente de primeira linha, que é a Melina. Então, assim, a gente viveu todo esse crescimento, as dinâmicas que vão mudando. É muito legal. Eu sou padrinho de casamento de 5 pessoas dessa equipe que chegaram na minha vida e nem me conheciam, que a gente nem se conhecia, mas a gente trabalhou junto. O marketing multinível, ele tem uma energia colaborativa, né? Então a gente sente muito essa diferença, porque no mercado corporativo, tradicional, na universidade, a produtividade ela é muito baseada na competição, né? Sim. Na competição, né? E aqui é uma energia colaborativa. A gente ensina pessoas que não têm nada a ver com o nosso negócio, aprende com pessoas, né? A gente vai para Bogotá na semana que vem aprender com todos os latinos juntos, imagina. Então, a nossa chance de quebrar as crenças limitantes, a nossa chance de se tornar mais competente, produtivo, no marketing multinível, elas são muito maiores, muito maiores. O conhecimento aqui, ele é entregue, né? As técnicas, essa parte de quebrar as crenças limitantes, a gente chama de desenvolvimento pessoal, né? Então, o desenvolvimento pessoal ele é fundamental. Não é só o trabalho técnico, o que você faz, as operações, tanto para você ter os seus clientes, quanto para você ter uma equipe produtiva. Não é só isso que você precisa. Você precisa mudar o que você pensa sobre muitas coisas. E a gente tem coisas que a gente não sabe que não sabe. A gente vai trombar com elas assim, falar assim, nossa senhora. Né? Então, assim, o Wellington, eu fui atleta antes de ser professor, fui jogador de vôlei de alto nível até os 19 anos. Depois eu fui professor, eu vivi na universidade 22 anos. Né? Ó, não vai somando as contas aí de anos. Fiz aqui, já deu 130. Aí, você está muito bem para 130. Esses ambientes todos são muito legais, né? Eu aprendi muito no esporte, aprendi muito na universidade, mas eu agradeço, assim, a oportunidade que eu tive nessa vida de conhecer o marketing multinível e principalmente o trabalho que é feito pela empresa Herbalife e pelos consultores. Foi e tem sido uma experiência muito rica, né? De tudo.
Você falou nesse assunto, deixa eu encaixar uma pergunta aqui. Aqui nós temos dois públicos, tá? Nós temos alguém que está chegando aqui, que foi convidado por alguém, e já tem alguém que já desenvolve atividade da Herbalife. Hoje, 19 anos depois, se você pudesse falar assim, ó, como alguém pode iniciar esse negócio aqui na Herbalife e como eu posso ensinar para alguém que vai começar agora a iniciar aqui na Herbalife? Que dicas você daria para os tempos de hoje? Ó, são diferentes, né? São duas perguntas. Como começar? Você precisa conhecer o que a empresa oferece, você precisa ter um cadastro para ter acesso a umas áreas na internet onde você vai ter todas as informações da empresa. Além disso, a gente faz seminários onde a gente resume todas essas informações da empresa. Então, nesses seminários, nesses STS, é o nome da maioria desses eventos, a gente aprende como são as comissões, como são os métodos de trabalho. E outra coisa que fez diferença para mim, ver as pessoas de carne e osso, sentir quem são as pessoas, ver o que elas estão falando. A gente não pode imaginar, quando você vai iniciar um projeto, vai ser um empreendedor, você não pode imaginar e você não pode acreditar em ninguém. Você tem que ver com seus próprios olhos quem são as pessoas, ver as informações, né? Ver, isso tem ciência envolvida? Qual é o nível dessa ciência? Né? Quem está aqui? Né? Você precisa... Eu lembro que para escolher a Herbalife, o conselho científico foi fundamental. Eu conhecer o conselho médico e científico da empresa. Olhar para aquilo já me convenceu, eu nem precisava de muito mais, né? Aí, como você vai trabalhar? E você precisa ter um plano, você não pode levar isso com desleixo, né? Eu falo para a minha equipe assim, se você levar como bico, seu resultado vai demorar mais. Tenha compromisso, não precisa ter muitas horas, eu só tinha 8, mas era um compromisso alto, né? E a importância que isso tinha no meu coração, e tem até hoje. Agora, para ensinar as pessoas, o multinível, eu não sei se é porque eu sempre fui professor, Wellington, mas eu vejo ele como uma grande escola, tá? Aliás, a vida parece ser isso também, para mim, uma grande escola. Então, o que forma uma organização é um sistema. Então, quando você vai recrutar e ensinar, o melhor que você faz, na minha opinião, é você fazer o que você fala para as pessoas. Você fazer o trabalho que você fala, certo? Porque você tem uma experiência com isso. O nível de ensinamento é outro. Mas você precisa de um sistema. Um sistema são um conjunto de pessoas trabalhando, fazendo treinamentos, fazendo mentorias, né? Eu não sei se as pessoas que estão fora entendem isso, esse sistema. Seria a nossa escola de formação, mais ou menos. Quando a gente pensa em poder, que é o terceiro degrau do Maslow, você vai poder fazer isso, poder comprar, poder ter, poder aprender violão, pá. Você precisa entender o que é poder. E o poder tem 2 níveis. O primeiro nível é o seu poder pessoal. Então, eu quero aprender uma atividade, eu vou me treinar, vou entender os conceitos, eu vou atrás do conhecimento. Eu tenho a informação está no que eu estudo, no que eu ouço, mas o conhecimento, ele é o resultado da aplicação da informação, né? Se você olha a raiz da palavra conhecer, né? É aquilo que você vive, tá? Então, eu aumento o meu poder pessoal quando eu trabalho e treino as minhas habilidades. Mas, para mudar de nível, você precisa do poder coletivo. Pensa no Cristiano Ronaldo, por exemplo.
Quando ele treina, quando ele faz preparação física, quando ele treina os dribles, quando ele treina, imagina as estratégias, ele está praticando o poder pessoal dele. Sim. Mas ele é o que é porque ele tem treinadores que ensinaram coisas para ele. Ele é o que é porque ele tem nutricionistas. Ele é o que é porque ele toma os produtos da Herbalife. Ele é o que é porque tem uma equipe ali, né? O poder, ele é a soma do poder pessoal com a soma do poder coletivo. Isso é uma coisa que a gente tem aqui, que trabalha para nós. A gente aprende, a gente recebe mentorias, a gente recebe formação, né? E isso está na engrenagem do multinível, porque para crescer a empresa e para crescer as pessoas que você se associou com elas, o único modo é você ganhar dinheiro sendo produtivo, não tem outro jeito, tá? É assim que a gente faz a nossa renda aqui. Então a gente ensina e aprende. Eduardo, eu olhei aqui nas minhas anotações anteriores, você falou aqui de renda linear e renda alavancada. A linear eu imagino que é vendas e alavancada de grupo, não é isso? Isso. Tá. Royalties e bônus. Tá, vamos lá. Se a gente quisesse. Chega uma hora, a gente conhece muita gente, mas chega uma hora que quem a gente conhece acaba, né? Ou queimamos os nossos contatos. Agora eu queria que você me ajuda aqui, e não só a mim, mas a galera que tá aqui, 150 pessoas na live. Galera, mete o dedo no aviãozinho pra gente bater logo 200, vamos, que é conteúdo demais aqui. Não é todo dia que a gente tem um professor aqui, não. Se eu contar nessa vida nossa aqui, passou umas 2 vezes. Acho que foi só Eduardo e Alderi Anoski. O resto tudo é outra profissão. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos imaginar que você está andando no meio da rua. Ou então está aqui no Instagram e gera um contato com alguém, conhece alguém, Maria da Silva. Se você quisesse fazer uma renda linear, a partir, por exemplo, de alguém que você conhece no Instagram, ou você viu uma placa de um carro vendendo no meio da rua e tem um WhatsApp de alguém ali, por exemplo, ou pegou um cartão que tem um número de telefone, como é que você gera contato com alguém para fazer uma venda de uma pessoa que você não conhece? Bom, assim, é uma venda casual, né, que você está me falando. Eu, quando quero fazer isso, eu costumo perguntar para a pessoa alguma coisa que sempre se pergunta, né? Nossa, faz tempo que não chove, né? Que horas são? Alguma coisa assim, né? E aí a quebra a barreira, né? A gente sempre tem uma barreira entre a gente e alguém, né? Essa barreira quebrou porque você está se comunicando lá. Vou. Fecha aí, por favor. Daqui a pouco. Eu já vou preciso ir logo. Desculpa. Então, se você der um sorriso, né, é melhor ainda, né? Então, nessa conversa, eu pergunto alguma coisa qualquer e acabo perguntando o que a pessoa faz, né? E ela fala, eu sou a professora, dou aula, não sei o quê. E ela vai perguntar para mim o que eu faço, né? E eu falo, eu sou especialista em emagrecimento, eu entendo de suplementação, isso é muito legal para emagrecer, para melhorar a sua saúde, sua disposição, não sei o quê. E espero a próxima pergunta, né? Ou eu faço um convite, eu tenho um espaço Vida Saudável, eu simplesmente entrego um convite com alguma oferta de um desconto quando ela for fazer um consumo lá, alguma coisa assim. Mais ou menos assim. Tinha época, Wellington, que eu fazia isso para recrutar. Devo voltar a fazer isso, né? Por exemplo, numa fila de banco, quebra o gelo, conversa e pergunto o que a pessoa faz. Sou professor. E quando você fala com alguém, o ser humano é muito estranho. Ele sempre pensa o contrário do que você fala, né? Então, eu sou professor. Eu sei como é a vida de um professor.
Se você falar para mim, nossa, Eduardo, você é professor, tem que trabalhar muito, tem que aguentar aqueles adolescentes, tem que não sei o quê. Você sabe o que vem na minha cabeça? Tudo que é bom de ser É professor. verdade. Aí se você falar assim, nossa, Eduardo, você é professor, que maravilha, né? Só encontra gente interessada em conhecimento, o ambiente deve ser maravilhoso, muitas pessoas inteligentes, você, inclusive, deve ser muito inteligente. O que vem na minha Só cabeça? O coisa ruim. contrário. E aí, se você fizer isso, perguntar o que uma pessoa faz e elogiar, ser engenheiro, pelo amor de Deus, que não sei o quê. E se você falar assim para ela no final, e você deve ganhar muito dinheiro, né? Ela vai pensar em tudo que é o contrário. Ela vai falar assim: ah, se você soubesse como é, né? E eu já recrutei algumas pessoas assim, falando bem do trabalho, Elogiando. elogiando. Aí ela me contou, e aí eu falei assim: sério, você teria interesse em ter uma renda extra? Porque eu estou selecionando pessoas, né, para uma equipe com um projeto que é maravilhoso de bem-estar. E, né, eu posso entrevistar você, ver se você tem habilidade, tem alguma coisa que você possa fazer isso. Dá para você ganhar 1.000, 3.000 por semana, né? Então, E aí eu agendava algumas entrevistas e entrevisto mesmo, Wellington. Não é qualquer um que pode trabalhar com a gente. Tem que ser pessoas éticas, pessoas que têm muita seriedade, pessoas legais, pessoas que têm qualidades que é bom você marcar, né? As qualidades que você busca nos seus parceiros. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, voltar uma pergunta aqui, ou uma consideração, e depois eu quero entrar no recrutamento. Resumindo, para eu poder vender produto e fazer renda linear, eu só preciso falar com muita gente, quebrando gelo e depois completando, respondendo em função da necessidade e oferecer alguma coisa atrativa depois. Eu resolvo o meu problema de venda com isso? Você resolve sim. E tudo é, tem que se basear numa prática disciplinada, né? É, seja lá o que você fizer, seja lá o que você fizer, você precisa saber quais foram as ações que você fez e o resultado que elas geraram, tá? E aí você introduz alguma variável ou pergunta para o seu mentor. Tem gente que corre e faz 20 anos que a pessoa corre 5 quilômetros. Então, ela em 20 anos, ela ficou nos 5 quilômetros. Por quê? Porque ela não mede, ela não tem meta, ela não mede o tempo, ela não mede a velocidade, ela está correndo preocupada com o jantar que ela vai fazer, né? Se ela quer correr mais, ela precisa medir a prática dela. E no trabalho é isso que tem que ser feito e é simples. Qualquer coisa que você faça, se você mede e vê o resultado, você sabe quanto que converte da ação para o resultado. Aí você conversa com as pessoas experientes, né? Aqui a gente tem o patrocinador, tem os mentores, né? Eles vão olhar essa linha, né? E vão te falar, sugerir isso, sugerir aquilo. Isso é uma coisa também que eu gostei muito do trabalho com multinível, do trabalho com Herbalife. Eu não estava feliz com a minha vida. Eu tinha muitos amigos. Ninguém tinha nada para me oferecer. Nada. E quando eu conheci a Herbalife, eu conheci meu patrocinador. Cara, muitas vezes ele veio na minha casa e fez apresentações e trabalhou comigo para me ensinar. Então ele me ensinava ali do meu lado, né? Muitas vezes aconteceu isso. Como ganhar meu dinheiro. E essa coisa simples que acontece no início, a gente fica muito confuso no início, é tudo novo, a gente não é empreendedor, a gente mora num país que agora sim, mas aqui é tudo muito paternalista, né? Você
até você vai na escola, a escola fala com seu pai, não com você. Você tem um emprego, seu emprego que te dá o plano de saúde. Tudo é o outro que faz, é o outro que faz. E o empreendedor é ele que faz, né? Então a gente aprende a ser empreendedor. Mas os meus amigos não tinham nada para me ajudar. E quando eu comecei o trabalho aqui, eu tive muita ajuda, mais do que só ensinar, muita ajuda mesmo. Então eu tenho muita gratidão. Eu me ofendo quando eu vejo alguém que, sei lá, fala mal de um consultor da Herbalife. Eduardo, Eduardo falou aí mais cedo aí agora um pouquinho sobre jantar, galera. Aproveitar. Hoje vai ter jantar de negócio em Salvador, tá? Eu vou estar fazendo jantar hoje de negócio, 19h30. Quem quiser aproveitar, expandir o negócio para Salvador, aproveita. Tá lá já está no meu Instagram, tem a flyer lá. É hora de você expandir. Comece a perguntar agora quem você conhece em Salvador. Não sei, pode ser que você comece a ter um negócio novo aqui em Salvador. Eduardo, vamos lá. Falamos então de renda linear e vamos falar agora de renda alavancada. Vamos imaginar que você está morando em qual cidade hoje? Você está em qual cidade? Eu sempre morei em Campinas, né? E eu moro em Barão Geraldo, do lado da Unicamp, mas eu mudei agora para Betel, que é um lugar que só tem condomínio, e mudou de cidade, mas é 6 minutos de Barão Geraldo só. Beleza. E é Paulínia aqui. A pergunta é a seguinte: você agora veio passar de férias em Salvador. E aí você está andando aqui na rua Salvador e vê uma placa ali, dentista, e o WhatsApp da dentista. E aí tem ali uma outra loja de contador e o WhatsApp do contador. E vamos imaginar que você tenha 10 números de WhatsApp que você nem sabe quem são essas pessoas, mas você só tem os números. Se você quisesse gerar um contato com a pessoa sobre o negócio Herbalife, já nós vamos falar de renda alavancada agora. Como é que você começaria falando para alguém que você não conhece de um lugar que você nem tem ideia? Eu perguntaria para ela no WhatsApp se o negócio dela está ativo naquele bairro ou naquela cidade, porque daí ela vai me responder. Certo. Só isso. Você continua funcionando aí em Salvador ainda? Só isso, teoricamente? Seu negócio funciona aí no bairro tal ou em Salvador? Tá. Aí a pessoa fala assim, sim, tá. Próximo passo. Aí o próximo passo é dizer que eu estou expandindo um projeto nessa região que tem tais e tais características, se ela teria interesse em conhecer e mandar um material para ela ver. E quais são as características que você fala para a pessoa assim, que você está expandindo? Quais são as características que você, no primeiro momento que você coloca ali para a pessoa? A primeira de todas é aumentar a renda, né? Uma renda em tempo parcial na área do bem-estar. Acho que certo. Isso. Quando, eu não gosto muito de trabalhar generalista, né? Eu gosto de pegar as pessoas que têm um perfil parecido, né? E buscar entrar em contato com grupos mais específicos, que eu possa bolar alguma coisa que tenha a ver com esse grupo. Por exemplo, estou dando um exemplo agora, uma pergunta. Sei lá, então você focaria, por exemplo, em dentista. É um público, é esse? Por exemplo. Ou então professor de educação física. Por exemplo. Então, professor de educação física. Se você escreve pouco, a pessoa tem interesse, né? Então, por exemplo, estou trazendo aqui para essa região um projeto novo, né? Ou estou trazendo aqui para o Brasil um projeto novo. Estou selecionando professores de educação física na região tal. A pessoa quer saber o que é, né? E aí você precisa ter um segundo passo que você fala qual seria a vantagem para um professor de educação física. Ou você fala do negócio mesmo, ou você tem algo, por exemplo, trabalho com emagrecimento e transformação corporal.
né? É um projeto que envolve mudança de comportamento, suplementação e que os profissionais de educação física agregam renda X, Y, semanal, mensal, alguma coisa assim, se você tem interesse. Eduardo, tem uma pergunta aqui no comentário aqui. Depois que alguém você gerou um contato com alguém, um profissional de educação física, por exemplo, e a pessoa se interessa, você tem algum material, um vídeo que você manda, um script, alguma coisa? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é um formulário, é fazer perguntas para a pessoa. Conta para mim ou responda essas perguntas, eu vou te mandar um vídeo ou mais informações logo em seguida, né? Como que é a sua formação profissional? Como que é? Descreva a sua experiência profissional. Você tem habilidade para trabalhar e a participar de treinamentos online? 3 perguntas assim, né? A pessoa respondeu as perguntas, e aí se você tem um material, uma HUM, um material específico para aquele nicho que você está recrutando, aí você envia esse vídeo. Então você criou um funil, né? Você criou Entendi. um funil. Entendi. E o próximo passo certamente deve ser trazer para uma HM, se você não mandou, para um presencial, não é isso? Ó, Wellington, isso que você está falando eu faço. Tá? Então, encontrar educadores físicos, por exemplo, e fazer uma proposta dessas, como eu descrevi. Né? Aí eu faço uma entrevista, depois eu converso com a pessoa, que nem a gente está conversando. Eu não tenho um trabalho massivo, é um a um que eu recruto, tá? Sim. E ponho no STS. Elas vão... E a gente tem, galera, hoje a gente tem STS no Brasil inteiro. É importante o que o Eduardo está falando. A gente tem STS no Brasil inteiro e a gente pode fazer esse negócio no Brasil inteiro. Falar em Brasil inteiro, escreve para mim aqui na live, agora 160 pessoas, de qual cidade do Brasil ou de qual país que você está assistindo a live, só para a gente conhecer um pouquinho aqui. Eduardo, tem alguma dica em termos de recrutamento que você pode dar para a gente ser mais profissional em recrutamento, já que a renda alavancada é a que vai fazer a diferença na nossa vida? Olha, eu sei que você está me perguntando da parte técnica em recrutar alguém, tá? Eu vou falar, mas eu queria dizer que tem outras coisas que são importantes você ter consciência quando você vai fazer essa parte técnica e recrutar. A primeira delas, você tem que analisar seu volume, né? Estou falando agora para os consultores, né, Wellington? Sim, sim. Seu volume pessoal. O volume pessoal, ele não é único. Ali dentro tem 4 habilidades. Você tem o volume que você vende para clientes novos, o volume que você vende de novo para clientes, né? Então é um PPV para repetidores, tem um PPV para novos, e você tem um outro volume dentro do seu volume pessoal, que é o DLV, que é o volume que algum consultor comprou pela primeira vez. E o outro é o volume que o consultor comprou depois, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta vez. Então você olha seu volume do mês anterior e você vê o que tem ali. Quando você tem volume DLV de repetidores, você está criando royalties. Então, às vezes, você recruta, mas quando você olha seu volume, ele precisa deslanchar, né? Ele precisa crescer, você precisa construir os royalties. Então, às vezes, você pode fazer 10 mil pontos, mas unicamente de um volume que não vai gerar royalties. Então, você tem que ter o volume que gera os royalties. O embrião dos royalties é o DLV. Então, a habilidade número 1, fazer contatos para fazer clientes. Habilidade número 2, acompanhamento para fazer a recompra. Habilidade número 3, recrutar. Habilidade número 4, acompanhar essa pessoa dentro de um sistema para que aquele DLV se torne royalties e cresça. Então, analisa do mês anterior. O meu volume pessoal tem
uma pizza, né? Quanto que eu fiz o mês passado? Onde que eu sou hábil e onde que está faltando habilidade? Ah, eu estou fazendo muitos clientes, mas repetidores não. Ah, eu estou recrutando muitas pessoas, mas recompras não. Ah, estou fazendo de tudo. Ninguém faz de tudo, né? Então você tenta se corrigir. Você tem seus mentores que vão te ajudar. Então essa parte é importante, ver o segmento. Quando a gente recruta, a gente precisa também aprofundar. A gente não pode só recrutar primeiras linhas. A gente precisa fazer o trabalho, ensinar uma pessoa a fazer o trabalho, ensinar uma pessoa a ensinar uma pessoa a fazer o trabalho, né? 3 habilidades. E isso tem que tem que ser visto, você tem que ver, né? Esse volume pessoal que você está construindo, como que ele é, que característica que ele tem, né? Tem treinamentos incríveis do Leon e de outros russos sobre uma construção sólida disso. É muito legal, podemos um dia falar disso, só para consultores, mas olhar para isso é muito importante. Agora, lá no começo, para recrutar, gente, uma coisa é o seguinte, o trabalho, ele é uma energia. E às vezes a gente se paralisa, isso já aconteceu comigo, e a primeira coisa que você tem que fazer é movimentar essa energia. Você precisa estar trabalhando o seu desenvolvimento pessoal e você precisa movimentar essa energia. Você precisa pegar uma técnica, como eu disse hoje, ou outra, tem várias, e precisa agir, né? Você começa essa movimentação. Você pode ter uma tarefa diária. Eu vou pegar meu direct, vou seguir seguidores de alguém. Escolho um alvo, vou seguir seguidores de alguém. E aí eu vou fazer lá, mandar 20 mensagens. Paro. Mais tarde, mando mais 20. Mais tarde, mando mais 20. Se eu tenho 2, 3 perfis, eu vario, né? E eu estou fazendo contatos, né? Alguns vão responder, alguns não. Você pode mandar uma mensagem dizendo que você está expandindo o seu negócio. Imagina, se você faz todo dia 50, todo dia 50, todo dia 50, todo dia 50, você vai começar a ver o que como resposta? Alguém que fala, tem interesse em saber mais. E aí você tem que já estar preparado para quem vai te responder, tenho interesse em saber mais, tá? Se prepara. Tenho que mandar, o que falar. Então isso é um modo, mas o mais importante é circular a energia, fazer o trabalho de vendas, o trabalho de recrutamento, não se preocupa com o resultado, sai, né? Sai do parado e movimenta essa energia. Porque se você não deixar ela parar, você movimentou. Se não deixar ela parar, você vai encontrar um jeito. A gente é diferente, sabe? Muita coisa que eu faço funciona para mim, mas não funciona igual para você ou para outra pessoa, né? E você, que eu falei no começo, quando faz alguma coisa, o resultado negativo não é um fracasso, é uma experiência que você teve. E se você reflete sobre as suas experiências e você registra o que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo, você vai fazer de uma maneira diferente, um pouquinho diferente, você pergunta para alguém. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. Toda vez que você tem um plano e você iniciou esse plano, você está vivendo a evolução da sua experiência. Aí você escuta uma dica, você modifica seu plano. Sabe para onde você foi? O zero. Para o zero. Você começou de novo, você voltou para o ponto zero. Imagina uma plantinha germinando, a sementinha assim, tal, você está movimentando aquela energia, ela começa a brotar. Aí você muda. Ela não entende
começa do zero de novo. Então, a prática disciplinada é o mais importante. Você anotar o que você fez e você melhorar. Se eu tiver tempo, eu posso contar uma história sobre prática disciplinada. Eu estou com tempo, mas deixa eu te falar uma coisa de uma vez. Eu já quero aproveitar, eu queria lhe intimar. Eu nem sei que dia que vai ser, mas na última quinta-feira de julho, a gente fazer uma live, você falando dessas 4 habilidades, do cliente novo, do cliente repetidor, do DLV e do DLV de recompra, e fazendo também, falando das habilidades de fazer o trabalho e ensinar. A gente focar nisso aqui, em volume pessoal. Pode ser na última quinta-feira de julho? Ok, pode ser. Eu nem sei a data, depois eu vejo a data e te mando. Mas me conta a história aí que eu tô com tempo hoje. Tem tempo? Falar nisso, eu já vou para Bogotá, galera. Domingo eu já estou em Bogotá. Segunda, terça e quarta já tem ronda no espaço lá, tá bom? Quem quiser ir para Bogotá, vamos embora. Tem um campeão mundial de canoagem, ele chama Max Rasmussen. Eu acho que ele é norueguês. O cara ganhou tudo. Campeonato europeu, Olimpíada, campeonato mundial, maior campeão disparado na canoagem. E a equipe de canoagem do Japão, ela não conseguia ganhar muitos campeonatos, né? Ela penava para ir para as fases finais no campeonato asiático. Então, a delegação japonesa contratou o Max, né, para ser o treinador. E ele chegou lá. Ele chegou lá e ele viu a turma no Japão treinar. E ele fala assim: eu nunca vi uma equipe treinar tanto, trabalhar tanto. Então, eles trabalhavam muitas horas e eles faziam muitos esforços. Mas, o que ele precisava era observar um detalhe de como colocar o remo na água, o detalhe de como fazer um balanço do corpo, um detalhe de como fazer isso ou aquilo. Ou seja, as partes do trabalho, né, que era feito, elas precisavam melhorar. Então, as pessoas tinham que ter metas diferentes, né? Elas precisavam entender as coisas que estão ali se envolvendo. É simples. O trabalho é sempre simples. Tudo que é bom é simples, viu? Tudo que é bom é simples. As melhores comidas, as melhores tudo. E o nosso trabalho também tem que ser simples, né? A gente tem que ser honesto, sincero, querer o bem da pessoa, querer de verdade uma solução, ter de verdade uma solução e fazer o que a gente faz de melhor com o coração participando. Isso sempre dá certo. Mas você precisa entender o que você está fazendo. Por exemplo, você precisa entender seu volume pessoal, né? Você precisa entender as partes no espaço Vida Saudável. Eu preciso também conversar ali na sala, eu não posso ficar só na cozinha. Então, tem coisas que você precisa saber para melhorar seu resultado. É que nem a corredora, ela precisava medir o tempo, ela precisava medir o batimento cardíaco, ela precisava propor para o exercício que ela estava fazendo mesmo uma quilometragem maior de vez em quando para mudar o estímulo, né? Tudo é isso. Um estímulo que você oferece vai gerar uma reação. O estímulo que você oferece vai gerar uma reação. Gente, a vida é incrível, é fantástica, porque ela é isso, né? Você está vivendo todas essas coisas assim, erra, acerta, ri, fica bravo, e você vai e continua. E é isso que vale a pena. Você sabe que quando eu qualifiquei presidente, eu lembrava mais na minha história de coisas que não deram muito certo do que de tudo que deu certo. Eu ria de reuniões que a gente fez que não tinha ninguém na reunião, né? E eu falava assim, puxa vida, né? Como as coisas são, né? Então você tem que ser positivo, viu? Você não pode permitir pensamentos
negativos rondando você. Você está trabalhando, você está vivendo aqui sua jornada nesse planeta. Procura pensar em tudo que você tem que é bom, sua saúde, sua família, a sua experiência, o que você está aprendendo, a luta, né? As conquistas, os fins de semana, o sol nascendo, sei lá, o cachorrinho que ama você incondicionalmente. Nossa, tem tanta coisa para a gente pensar que eleva o nosso astral. E o nosso astral elevado, ele atua. Na hora que você está falando com alguém com astral elevado, você é outro. Verdade. Então trabalha o seu astral. Não deixa a negatividade chegar perto. Não importa o resultado que você está tendo. Esse é um trabalho que nos últimos tempos eu aprendi que é fundamental. Além de tudo que a gente aprende de técnica, além do nosso desenvolvimento pessoal, administrar o seu alto astral. Você precisa ficar com a energia alta. Show. Porque é melhor viver assim. É muito melhor viver assim. Muito melhor. Só mais uma pergunta para a gente encerrar, que são 8h10, você deve ter seus compromissos. Galera, só lembrando, amanhã a nossa live de sexta-feira é aquela live diferente, onde a gente ouve vários distribuidores. Eu quero ouvir aí uns 4, 5 pessoas amanhã do que essas lives têm te ajudado, o que você tem colocado em prática, o que você tem conseguido de resultado, o que você aprendeu hoje na live do Eduardo e já vai colocar em prática de hoje para amanhã. Então, 7 horas da manhã a gente está aqui. Eduardo, para finalizar, eu sei que depois que a gente voltar de Bogotá, pode ser que a resposta até seria outra. Mas, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio seu aqui na Herbalife? Eu tô muito entusiasmado, viu? Eu tô observando crescimento em vários métodos que a minha equipe aplica, né? Eu estou vendo a energia colaborativa muito mais forte, né? Todos os nossos sistemas. Nós estamos mais integrados e eu sinto muita falta de ver o Mark Hughes, né? Os treinamentos do Mark Hughes, porque é um modelo e uma proposta de Herbalife. Não é fazer o que foi feito antes, que eu estou dizendo. É uma filosofia, né? É um jeito de lidar com as pessoas do negócio, sabe? Que a gente nunca deve deixar para trás, né? Nunca devemos deixar para trás. E agora nós temos consultores que estão distantes, né? Mais distantes. Então, eu gosto de apresentar para eles, olha, você precisa conhecer o fundador da Herbalife, assiste esses treinamentos, olha como ele é um modelo para a gente. É muito atual, né? O que ele falava é muito atual, né? E assim, o mundo vai mudando, você vê como hoje tudo é corrido, né? Tudo muito corrido. O mundo está diferente, o consumo está diferente, tem mudança, que a gente se adapta para essas mudanças. Mas o multinível, a gente aprende com o Mark mesmo. Assim, o trabalho com clientes, o trabalho com consultores. Não é só técnica, o que ele é, né? Se você ouve muito o Mark Hughes, você entende o que o marketing multinível é, né? E eu gosto eu vim para cá por causa disso. Eu gosto disso e eu gosto de fazer isso. Isso pode ser uma ideia minha só, mas me faz muito bem sempre estar fazendo esse contato, né, com com essas ideias, com tudo isso. E eu acho que os próximos anos eles vão ser muito bons, porque a gente vai crescer e a gente vai ficar com um trabalho mais colaborativo, eu espero, mais integrado, cada vez mais. Eu vejo assim, né? A Herbalife também vai atuar em outros níveis. Nossa, é muito legal
o que vai acontecer, tá? Eu sou muito, muito entusiasmado com tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Uau! Eduardo, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Tenho certeza que muita gente está saindo dessa live, que sai muito mais forte, com a visão expandida, e o futuro vai ser incrível. Obrigadão, que Deus lhe abençoe e nos encontramos em Bogotá. A gente se vê. Tchau, Tchau, tchau. Valeu.